Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Questão Cefet. Em um laboratório de química foi realizado um experimento para analisar o comportamento térmico de dois compostos diferentes. A, inicialmente líquido, e B, inicialmente sólido. Durante o experimento, o composto líquido foi resfriado de uma temperatura inicial de 74 graus Celsius para 29 graus Celsius, enquanto o composto sólido foi aquecido de uma temperatura inicial de 8 graus Celsius para 88 graus Celsius. Esse monitoramento de temperatura foi conduzido ao longo de aproximadamente 30 minutos pelos estudantes. A professora da turma pediu que os dados obtidos para os dois compostos fossem representados em um único gráfico, que relaciona a temperatura com o tempo, em minutos. Sobre esse experimento, a professora notou diferentes conclusões obtidas por seus estudantes. O site Pirando Amigo está ficando pronto, está tomando forma. Ajude a divulgar o site Pirando Amigo para que mais pessoas possam conhecer o trabalho. Composto A sofreu condensação. Composto A é esse pretinho aqui. A gente pode observar que o gráfico do A é mais ou menos desse formato aqui. Como o A inicialmente era líquido, ele foi diminuindo a sua temperatura até chegar a um ponto que a temperatura está constante. Isso aqui é uma mudança de fase e depois ele continuou diminuindo a temperatura, então aqui também é sólido. Então realmente houve uma mudança de fase, composto A, só que ele passou do líquido para o sólido. Líquido para o sólido não chama condensação, chama solidificação. Então, a alternativa 1 é falsa. Composto B sofreu fusão e ebulição. Então a gente pode observar, composto B, o gráfico do composto B é esse gráfico aqui. Então ele estava inicialmente no estado sólido, aumentou a temperatura, depois manteve a temperatura, aumentou de novo, manteve novamente, aumentou. Então ocorreram duas mudanças de fase, né? A primeira passando de sólido para líquido, fusão, correto, e a segunda passando de líquido para vapor, ebulição. Ok. 2 verdadeiro. A temperatura de fusão do composto B é menor que a temperatura de fusão do composto A. Bem, o composto B, nós acabamos de ver que a fusão dele vai ocorrer aqui, ó, entre 20 e 30 graus. O composto A, a temperatura de solidificação dele é entre 40 e 30, que seria a mesma de fusão, não é? Temperatura de ebulição é a mesma de condensação. A temperatura que o elemento passa de sólido para líquido é a mesma que o mesmo elemento vai passar de líquido para sólido. Então a gente pode observar que a temperatura de fusão do B, que é esta temperatura aqui, realmente é inferior à temperatura de fusão do A. 3 é verdadeiro. O composto A se solidificou ao mesmo tempo que o composto B passou para o estado gasoso. Não. A linha de tempo é essa aqui, ó. O composto A solidificou entre 16 e 21 minutos. E o composto B passou para o estado gasoso entre o tempo 11 e 16. Questão 4 é falso. 5. A mudança de estado físico de B iniciou mais rapidamente que de A. Verdadeiro.
O B começou a mudar de estado físico a primeira vez antes do tempo 6. O A começou a mudar de estado físico entre 16 e 21. Questão 5, verdadeira. O composto A está puro enquanto o B está impuro. Falso. A gente pode ver que os gráficos são retas. Não há variação. Então ambos são puros. Falso. Substâncias A e B são substâncias simples. Falso. Elas são puras, mas não dá para saber se elas são simples. Substância simples é que tem um elemento apenas. Substâncias compostas têm mais de um elemento. Substância simples, H2. Substância composta, H2O. Pelo gráfico não dá para saber a composição química da substância. Dá para saber que elas são puras. Temperatura de ebulição do B. As mudanças de fase ocorrem quando não há variação de temperatura. Então, nesse primeiro caso aqui aconteceu a fusão e nesse caso aqui ocorreu a ebulição. Já no corpo A, ele era líquido, aconteceu a solidificação nessa região aqui. Então a temperatura de ebulição do B, que é essa aqui, coincide com a temperatura de solidificação do A. Verdade. A 30 graus Celsius, os dois compostos se encontram no estado líquido. Composto A, líquido, aqui ocorre a mudança de fase e aqui ele é sólido. Então a 30 graus Celsius, o composto A é sólido. A 30 graus Celsius, o composto B, sólido, mudou de fase, líquido, é líquido. Os dois não estão em estado líquido, não. Falso. Ao final do experimento, A estava no estado sólido. Sim, ele era líquido, mudou de fase, virou sólido, verdadeiro. E B no estado gasoso? Ó, sólido, mudou de fase, líquido, mudou de fase, gasoso. 10, verdadeiro. Estão corretas 2, 3, 5, 8 e 10. Alternativa C. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Deixe seu like, inscreva-se. Muito obrigado pela atenção.